Tivemos ontem em Brasília a manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É um dos assuntos do professor Marco Aurélio Freire, que fala ainda sobre o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal. Ele está próximo aí do fim de período para a licença do mandato de deputado. E aí, será que ele volta? Ele disse que não volta ao Brasil. Então vai perder o mandato? Professor Marco Aurélio Freire conta pra gente. Bom dia, professor. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Depois do tarifaço do Trump, das respostas do Lula ao presidente americano e principalmente da obrigação do uso de tornozeleira eletrônica sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, os bolsonaristas resolveram sair às ruas e para isso escolheram Brasília, principalmente porque é a capital federal. E lá resolveram fazer uma grande caminhada, contando aí com alguns manifestantes para, enfim, fazerem a reclamação e seu protesto. O protesto girou em torno, obviamente, de pautas como a questão do STF, né, reclamações sobre o processo que Jair Messias Bolsonaro enfrenta no STF, mas também algumas novidades. Muitos cartazes e frases em inglês apoiando o presidente americano, Donald Trump. E também palavras de ordem reclamando do Lula, dizendo que a culpa é do Lula, referindo-se à questão do tarifaço e das taxas que o presidente americano quer impor sobre o Brasil. Agora, nessa manifestação ela foi feita em forma de caminhada e contou com a presença, por exemplo, da vice-governadora do Distrito Federal, mas também da Bia Kicis, que é deputada federal pelo PL, e a senadora Damares Alves, que foi ministra na gestão de Jair Messias Bolsonaro. Eles prometeram sair às ruas novamente enquanto essa situação perdurar, mas o fato é que reuniram pouca gente. Segundo órgãos da imprensa, reuniram por volta de 400 pessoas nessa grande caminhada lá em Brasília. O evento não contou com aquele número de pessoas que a gente via em outros momentos do bolsonarismo. De qualquer modo, como a promessa é de continuarem indo às ruas, vamos ver como é que vai se dar. Se essa pauta ela realmente consegue ir para a rua. Por hora, não teve tanto sucesso assim. De qualquer modo, eles estão ativos na cena política brasileira, né, tentando ir para as ruas. Agora, já que a gente está falando de Estados Unidos, é bom lembrar o seguinte: o governo americano respondeu à questão da tornozeleira sobre Bolsonaro de que forma? Revogando os vistos de autoridades brasileiras, vistos de entrada nos Estados Unidos. Então esses vistos atingiram aí os ministros do Supremo e só não atingiram 3. Isso é importante ressaltar. Os 3 ministros que não foram atingidos foram o Luiz Fux e também o André Mendonça, e também o Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques e o André Mendonça são ministros que foram indicados por Bolsonaro. E também o Luiz Fux, ele não foi indicado por Bolsonaro, mas ele é o único que está na turma que julga Bolsonaro hoje, um dos 5, e que é o que tem mais divergência com os outros 4. Então os bolsonaristas olham para ele com mais tranquilidade, achando que ali é um voto mais divergente, né, em uma eventual condenação, enfim, de Bolsonaro. E talvez por isso o governo americano não fez nenhuma sanção sobre esses 3. Agora os outros sofreram, ao que parece, sanções sim do governo americano, começando aí pela questão do visto. Isso se estendendo também aos familiares dos ministros. Agora, já que a gente está falando dos Estados Unidos, falar de uma situação inusitada. Quem está lá é o filho de Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, o Eduardo Bolsonaro, que pediu licença de 4 meses para 120 dias para estar lá. Só que essa licença se venceu. E agora? O que ocorre com ele? Isso é importante da gente pensar também. O Eduardo Bolsonaro, em tese, teria que voltar e fazer, enfim, o seu trabalho de deputado federal aqui no Brasil. Mas Bolsonaro já disse em entrevista agora recente, dizendo que, olha, o meu filho não volta porque senão ele pode ser preso. E, inclusive, ele responde realmente a inquérito no STF, por causa dessa questão aí, né, segundo o inquérito, dele incitar autoridades estrangeiras contra o país. Então, nesse sentido, ele pode ter problemas mesmo se tentar voltar ao Brasil. Resultado, ele não vai voltar. E o que ocorre? Ele perde o mandato?
A resposta é não. Segundo a Constituição brasileira, pelo menos não agora, a Constituição brasileira diz o seguinte: depois de uma licença dessa, um deputado pode ficar pelo menos aí um terço das sessões com faltas justificadas, sem nenhum problema. Então, como tem sessões até dezembro, quando o Congresso voltar, o resultado é que é provável que o Eduardo Bolsonaro fique pelo menos 3 ou 4 meses como deputado, ainda levando falta, mas sem que ele leve falta suficiente, né, para ele tomar uma reprimenda da Câmara, que pode ser, inclusive, a cassação do mandato. Nesse sentido, ele vai continuar recebendo salário normalmente, mesmo estando nos Estados Unidos. Fora outras medidas que eles estão tentando para evitar, no final das contas, essa cassação, se ela vier. Mas, por hora, ainda que ele não esteja mais licenciado, ele volta a receber salário. E não será punido, porque é assim que está na Constituição. E falando em volta, eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser.